Listas GetUp Trading, isso mesmo, nossas listas da GetUp estão aí melhores do que nunca. Por que eu digo isso? Porque a lista, na medida que o tempo vai passando, vai ficando melhor, a gente vai modelando ela, a gente vai trazendo, né, novos critérios de avaliação e a gente vê que ela é de fato uma base muito sólida que nós temos no nosso trabalho. Tá? Hoje, nesse vídeo, eu quero fazer o fechamento desse primeiro mês, desse primeiro período que a gente trabalhou a lista, desde que nós voltamos aí a produzir conteúdo, a compartilhar a lista com as pessoas, mas eu também quero te mostrar um pouquinho de como foi a lista até hoje, um pouquinho da história dessa lista e que você possa entender um pouquinho como que ela funciona e como você que está aí assistindo pode ter acesso à nossa lista, tá bom? Então, fica no vídeo. Bom, galera, aqui está então os nossos vídeos do YouTube. Por que eu estou mostrando aqui os vídeos do YouTube, tá? Porque a lista, ela iniciou da seguinte maneira. Nós fazíamos a lista, uma lista, tá? De verdade, uma lista de jogos para se preparar. Então, todos os dias fazíamos uma lista, olha, vamos operar esse jogo aqui nessa estratégia, esse aqui nessa estratégia e assim sucessivamente, tá? Nós vimos que essa lista, isso há 5 anos atrás, ela era muito lucrativa, ela era de fato uma base muito importante para nós para estar operando, tá? Nós conseguimos implementar o que tínhamos previsto na lista. E através disso a gente entendeu que era muito importante se preparar para as partidas, tá? E passamos então a compartilhar essa lista. Passamos a colocar para a nossa comunidade, para as pessoas que seguiam a gente, pessoas que faziam mentoria particular. Naquele momento, a gente passou a compartilhar. E passamos todos os meses a fazer fechamento dessa lista, tá? Então, aqui está o primeiro vídeo do primeiro fechamento da nossa lista, há 3 anos atrás, em novembro, tá? Nunca me esqueço que a gente começou em novembro e depois, ó, já tem todos os meses, aqui dezembro e assim sucessivamente, tá? Você vai ter todos os fechamentos de lista até 30 meses, tá? 30 meses a gente fechou a lista todos os meses, para você entender como era o fechamento. Está aqui, tá? Você vai poder buscar, você vai poder ver os jogos que foram feitos, o que aconteceu em cada mês, tá? Para entender o resultado dessa lista. A nossa lista, em 30 meses operando, ela nos deu uma média de lucro de 2 stakes e meia, aproximadamente, tá? Todos os meses. Então tínhamos meses com 5 stakes, tínhamos meses com 1 stake. Dependia muito do momento. Por quê? Porque é assim o trade esportivo. Tá? Não foi 2 stakes e meia todos os meses. Foi oscilando. Mas a média, que é o que a gente precisa entender, que é no trade esportivo, era 2 stakes e meia. E até hoje, depois de 30 meses, mais de 3 anos, porque os primeiros 30 meses tem vídeo no YouTube. Depois a gente passou a não fazer mais esses fechamentos. Entendemos que depois de 30 meses já dava para entender como que a lista funcionava. Mas as pessoas pediram, né? A gente queria fechamento, a gente quer acompanhar, né? E aí a gente começou a lançar a lista de novo, tá? E agora, atualmente, e aí é onde eu quero chegar com vocês, a gente tem feito um projeto público trabalhando junto com vocês a lista. E aí eu quero compartilhar com vocês um pouco desse resultado. Bom, pessoal, primeiro eu preciso te mostrar aonde está sendo disponibilizada essa lista, como que você participa dessa lista antes da gente ver os resultados, tá bom? Então, nós decidimos, eu e a equipe, a nova equipe da GetUp,
que nós iríamos trabalhar as listas. É um projeto antigo, eu sempre quis fazer isso, mas a gente nunca conseguiu colocar em prática, tá? Nesse momento a gente conseguiu e está dando muito certo como eu imaginava, tá? Começamos a lista no dia 12 de julho, tá? Essa nova fase. Mas quando eu digo nova fase, é uma nova forma de compartilhar com você, porque o fechamento, a base da lista sempre foi o Lei 0 a 1, tá? Em meio a esse processo, a esses resultados, a gente colocou ali o Lei Goleada, a gente colocou o 0,5 HT, né, que era o Lei 0 a 0 no Correct Score, no HT. A gente colocou outras estratégias junto para fechamento, mas a base sempre foi o Lei 0 a 1. Sempre foi a principal estratégia a ser utilizada, tá? E até por pré-análise. Então a gente, no início, lá da primeira lista, nós fazíamos manual. Depois, a hora que chegou o Luke, ele passou a ser o grande protagonista das listas. A gente deve tudo, né, desse resultado ao Luke, que separa os jogos para nós, tá? Então, para mostrar para você que no dia 12 a gente iniciou esse novo projeto, tá? Estamos dizendo aqui, ó, exatamente no dia 12, tá? Dia 12 de julho, está aqui. Deixa eu baixar um pouquinho aqui só para você ver que tem o 12 de julho ali, ó. Tá? Olha lá. 12 de julho foi compartilhado com você, com o pessoal da comunidade, a nossa lista. E como que a gente faz? A gente indica os jogos, indica também o 3 a 0, 0 a 3, porém não entra no fechamento. E depois, os jogos de 0 a 1, a gente te passa a entrada. Então nós estamos trabalhando com uma banca de 4.000 desde o dia 12, tá? Onde estamos usando uma stake inteira para o 0 a 2 e meia stake para o 0 a 1. A gente compartilha, tira o print, tá? E depois te diz o resultado. Inclusive, se tiver a saída da posição, a gente indica a saída. Então aqui está todos os jogos da lista, tá? Todos os jogos que foram feitos, ó, dia 13 e assim sucessivamente. Aqui tem uma regra de como utilizar a lista, que está fixada no topo. Então, só você clicar ali, você vai ter a mensagem fixada. E assim chegamos até o último dia de lista, que foi o dia 11, tá? No domingo, não, na segunda-feira, tá? Porque na terça e hoje, quarta-feira, nós não temos lista, tá? Então, aqui a gente avisa, ó, não tem jogo, não tem lista no dia 12 e no dia 13. Então foram 30 dias aí de operação, tá? E como que você acompanha esse resultado? Como que eu sei se as listas estão positivas ou negativas? Aí é que é o mais legal e eu vou te mostrar aqui. Dentro do grupo tem um link do MyBetSpace, onde nós estamos compartilhando todas as entradas com vocês, tá? Então, a MyBetSpace, ela é conectada com a conta que a gente está fazendo, tá? E todos os jogos que a gente opera da lista são puxados de forma automática. Essa é a diferença aí do MyBetSpace, além de ser muito rápido de fazer, ainda passa toda essa confiança, porque não tem como alterar dado, não tem como fazer edição de nada. Ele vem direto lá do nosso projeto. E assim começou a nossa lista, tá? A gente tem feito mês a mês, então colocamos aqui do dia 1/7 até 1/7 de 2026, assim vai, tá? Mas como você viu, a gente iniciou no dia 12 de julho, tá? Então foi operado do dia 12 até o dia 31 de julho, dentro desse resultado aqui, foram 116 entradas, tá? 2.305 de resultado, que deu 230% sobre a stake, do dia 12 ao dia 31. Depois, a lista de agosto, que começou do dia 1º até o dia 11, que foi o último dia operacional, que até então a gente está com 117% sobre a stake, tá? Pessoal, aqui o que eu quero dizer para você focar? Foque na porcentagem, tá? Foque na porcentagem. Às vezes,
os valores que estão ali, eles podem oscilar um pouquinho, tá? De acordo com a odd que a gente pegou, de acordo até com o valor que foi investido ali, ele pode ser um pouco diferente, mas a porcentagem é aquela, não tem como ser diferente. Então, só olha para isso aqui, ó. Foram 300% sobre a stake, são 13 stakes. E aí, independe se você está trabalhando exatamente o mesmo valor que a gente, que é uma stake de 1.000. Você pode trabalhar com uma stake de 10 mil, de 20 mil, ou até de 100 reais. Não importa. Se você trabalhou com uma stake de 100 reais, você lucrou 300 reais. Ponto final. Não existe discussão sobre isso. Não existe, tá? Se você fez exatamente as entradas conforme a gente passou, não mudou em nada, você tem exatamente esse mesmo resultado. E era isso que eu queria poder falar nesse vídeo. Desse jeito, você consegue ter exatamente o mesmo resultado que a gente. Ponto. Tá? Então você vê aqui, a lista começamos com um head, crescemos, tivemos outro head, crescemos, tivemos outro head e assim vai. Esse é o nosso gráfico. Consistência e teve o head. Vai e outro head. E assim vai. Tá? Então, aqui nós temos separado por método. Então você vai observar que o Lei 0 a 2 foi o melhor método para a gente até agora. Tá? O Lei 0 a 1, tivemos a maioria dos heads foi no Lei 0 a 1, por isso que ele está um pouquinho abaixo. E o Lei 2 a 0, Lei 1 a 0 é quando a gente trabalha com o favorito fora de casa. Mas é o mesmo método, a mesma forma de avaliar. Tá? Por enquanto, ótimos resultados aqui, o mês de julho e o mês de agosto, que está em andamento. E aqui, pessoal, você pode ter acesso a todos os jogos que a gente fez. Todos os jogos. Então, se você tem dúvida, tá? De como que a gente trabalhou naquele jogo, pode olhar todos os jogos desde o início, ó, desde o dia 12/7 que a gente trabalhou ali, tá? Todas as entradas, todos os heads, todos os greens, mas uma coisa eu te digo, foca na porcentagem, não no valor, tá bom? Porque o valor, ele vai te tendenciar, o valor, ele vai... Pô, mas o cara lucrou 3 mil reais, eu lucrei 30. Depende da stake que você está fazendo. Você pode estar ganhando mais dinheiro que nós ou menos dinheiro, mas a porcentagem é a mesma, tá? Então esse, pessoal, é o resultado da lista atual, tá? A nossa lista que está sendo disponibilizada nesse momento para a galera da comunidade, este é o resultado e está sendo feita dessa maneira que eu acabei de mostrar, tá? Christian, mas eu não me interesso pela comunidade, eu não tenho tempo de trabalhar com vocês, eu não quero saber do look, eu quero a lista, eu quero fazer a lista e quero operar só ela e ter esse mesmo resultado que vocês. Perfeito. Aqui na descrição vai ter o link, você pode, dentro do nosso site, aí você vai poder escolher só a lista se você quiser. Não tem problema. Escolha só a lista, você vai ter acesso a exatamente esse grupo. Você não vai ter treinamento, você não vai ter o look, você não vai trabalhar com a gente no Discord, ok. Mas você vai ter tudo isso que eu estou te mostrando. Vai ter acesso a essa planilha, vai ter acesso às entradas, às saídas e a lista, né? Todos os dias a gente vai mandar a lista para você, sempre que tiver jogos, obviamente, tá? Por que eu digo isso, pessoal? Sexta-feira agora nós estamos começando uma nova temporada europeia. A lista vai começar a girar como deveria. Dificilmente vai ter dias como ontem e hoje, que não teve jogo. Sempre vai ter, no mínimo, uma oportunidade. Esteja com a gente. Aproveite os valores promocionais. Aproveite os cupons de desconto que a gente está divulgando. Porque você pode, além de ter uma grande ferramenta para trabalhar, você ainda pode adquirir isso com um valor bem diferente, bem promocional. Tá bom? Tá entendido essa parte da lista? Não entendeu ainda o que é a lista? Eu acho que eu tentei explicar aqui de uma maneira bem clara para você, sem tomar muito o tempo. Vai ali no YouTube, olha como a gente fazia, olha qual foram os critérios utilizados para ter aquele resultado, tá? E aí você vai entender um pouquinho mais, tá bom? Então, pessoal, agradeço a todo mundo que ficou aqui até o final. Como eu disse, aqui na descrição tem todas as informações. Se você ainda não entendeu, se você ficou com dúvida, chama a gente no WhatsApp,
pode chamar, pode perguntar, que a gente vai estar aqui para te responder na medida do possível, obviamente, tá bom? Abraço, tamo junto, deixa teu like, se inscreve no canal, comenta, manda para quem já falou um dia sobre a lista. Ó, galera da GetUp aí tá com a lista a 1000 trabalhando junto e pode ser de fato um grande diferencial aí para você, certo? Tamo junto.